Vamos lá, galera. Meu computador deu ruim, desligou, não quer ligar, então eu não consegui salvar a última aula. Eu vou gravar agora e vou tentar passar para esse segundo vídeo tudo que a gente condensou nos últimos 40 minutos de aula. A gente falou sobre a ortografia. Vamos voltar lá. A gente viu na segunda parte da aula o que é a ortografia, né? Ela é um sistema convencional que dita a forma padrão de se escrever. É a parte da gramática que trata das letras do alfabeto, da acentuação e da divisão das palavras. Daí que se origina a palavra ortografia. O orto, ele vem de correto e o grafo vem de escrita, grafia. A gente leu juntos esse fragmento da Carta de Pero Vaz Caminha, onde a gente pode ver algumas palavras que mudaram a sua grafia, mudaram a forma de escrever, mas num contexto elas ainda têm o mesmo sentido e a sonorização também é muito parecida. A gente tem como exemplo capitã, ruma, que nesse caso estava sentada em uma cadeira, em uma cadeira. A gente tem o bem vestido com um colar. A gente também tem essa parte, também viu um castiçal de prata, e assim mesmo, continua com o sentido de assim mesmo. A gente tem mostraram-lhes um carneiro que não fizeram dele menção. A gente vê o espantados escrito diferente aqui com M, e a gente debateu e conversou sobre o porquê essas palavras continuam com o mesmo sentido, mas a grafia é diferente. A gente viu que aquela grande maioria das palavras que a gente citou, elas não são mais escritas assim porque a escrita sofre modificação. Na primeira aula eu debati com vocês sobre a diferença da língua falada e da língua escrita, e o porquê que é tão diferente uma da outra. Por que que a língua falada ela varia mais? Por que que as mudanças da língua falada são mais dinâmicas? Porque ela sofre mais influência, né? Ela é ligada principalmente pelos fatores geográficos, sociais, históricos, pelos estrangeirismos. Por isso ela é dinâmica, ela não consegue priorizar as regras gramaticais da norma culta, diferente da língua escrita, que é nela que a gente vê as mudanças convencionadas entre os falantes e ela respeita um padrão estabelecido, segue regras e normas e ela é acordada e aceita pelos usuários. A língua falada, ela tem esse perfil, ela nos propõe uma dinamicidade maior, então é mais fácil para que isso seja diferente. É como eu expliquei para vocês. Convencionalmente, com a era da internet, a gente escreve de uma maneira diferente. Um exemplo que a gente tem sobre isso são as palavras que antigamente no celular, os celulares mais antigos, eu cheguei a pegar essa época, não tinham como colocar acentuação nas vogais. Então, para dar a ideia de acento, a gente usava o H. Hoje em dia isso acontece muito ainda. Algumas pessoas, quando vão falar em uma mensagem de texto no WhatsApp ou em uma outra rede social, colocam o E e o H aqui. Querendo ou não, quem reconhece essa língua entende que quer dizer que é um acento. Não que hoje não tenha mais o acento, mas convencionou-se assim. A língua escrita, não. A gente viu nos exemplos aqui que capitão se escreve diferente, mas a sonorização ainda é muito parecida. Capitão também é nasalado. Comum, comum, a ideia central é a mesma, o som é muito parecido, só que a grafia muda. A gente viu a diferença entre a grafia na língua falada e na língua escrita, e a gente entendeu que na língua escrita essas mudanças ocorrem de uma maneira mais devagar, justamente porque ela tem que ser acordada. Ela não acontece de um dia para a noite, ela demora anos para acontecer. Por isso que a gente também tem o dicionário. O dicionário ele traz isso para a gente. A forma como as palavras são escritas são para ela não se perder. Convenciona-se estudar a língua portuguesa ainda assim, hoje em dia, justamente por isso também, para nossa língua não ser uma língua solta, sem padronização, sem referências, porque a língua falada ela muda constantemente, muda todos os dias. A gente viu uma evolução na palavra você, vossa mercê,
no primeiro dia de aula que a gente debateu sobre isso. Convencionou-se que a palavra fosse mudando ao longo dos anos, até que hoje em dia ela virou você. Só que no texto, na conversação, a gente usa o V e o C, porque é mais prático, é mais rápido. A gente não tem essa dinamicidade na língua escrita justamente para isso, para a nossa língua não ser solta. A gente falou sobre o acordo ortográfico, que foi um acordo que começou em Portugal em 1911, que era uma norma, justamente uma gramática que foi instituída em 1911 pela primeira vez. E esse acordo chegou no Brasil em 1943. Só que de lá até 1990 foram feitas algumas tentativas de uniformização da ortografia dos países lusófonos. O que são países lusófonos? São os países que têm a língua portuguesa como sua língua mãe, como a sua língua materna. No Brasil, em 1990, esse acordo foi assinado entre o Brasil e os países lusófonos e ele começou a vigorar somente em 2009. Então, nesse período de 1990 até 2009, nós vimos a língua portuguesa e as acentuações por uma órbita. Em 2009, entrou o chamado hoje em dia de novo acordo ortográfico. As pessoas que estudaram no meados de 1990 até 2009 aprenderam o uso da trema, aprenderam a acentuação em algumas palavras que a partir de 2009 mudou-se. Então, a gente conhece esse acordo que foi assinado em 1990 e começou a vigorar em 2009 como novo acordo ortográfico. Por que foi criado esse acordo ortográfico? Porque o objetivo dele é criar uma homogeneização na nossa escrita da língua, para que seja apta para todo mundo, para que todo mundo entenda. E essa padronização é dada como um sistema convencional que dita a forma padrão de se escrever. A ortografia, ela trata também das letras do alfabeto. As 26 letras do alfabeto, ela trata da acentuação gráfica e trata também da divisão das palavras. Essa padronização existe para que todos os usuários entendam o alfabeto como um sistema de representação gráfica de sinais sonoros. Ela regulamenta principalmente a escrita. A gente também debateu sobre a importância da etimologia, da fonologia, por que estudar tudo isso no campo da ortografia. Porque a gente viu que assim como a morfologia é o estudo da estrutura, formação e classificação, a gente tem a fonologia, que é a parte que estuda o sistema sonoro. Por que algumas letras são nasaladas? Por que algumas letras pedem uma vibração maior da voz? A gente também tem a etimologia, que é a área que estuda a origem histórica de uma palavra. Ela explica basicamente seu significado por meio da análise dos elementos que a compõem. Igual eu sempre coloco no slide para vocês. Na parte de morfologia, eu coloquei no advérbio. O que é aquele ad? O que significa vérbio? O ad vem do junto com, adicional alguma coisa. O verbo vem do verbium, que é um verbo, é a palavra em si. Igual eu coloquei no primeiro slide aqui, ortografia. O orto vem do correto, o grafo vem da escrita. Convencionou-se assim. Por isso que a gente estuda morfologia, fonologia e etimologia como campos unidos. Eu pedi para que vocês lessem em casa o material da página 22 até a página 25. É um material muito fácil, fala basicamente sobre acentuação, sobre separação silábica, só para a gente dar uma relembrada, para a gente debater na próxima aula. Eu vou subir esse vídeo agora no YouTube, na plataforma, para que vocês tenham acesso. E vou mandar o link para vocês também. Eu gravei de novo, rapidinho, só porque o meu computador deu pau, eu não consegui recuperar o vídeo, não consegui salvar. E eu vou deixar aqui esse conteúdo para a gente retomar ele na próxima aula. É só isso, tenha uma boa noite.